Seja bem-vindo à nossa primeira microaula de violão e essa é a nossa primeira etapa. Qual será a nossa dinâmica aqui? A dinâmica será professor e aluno, como se eu estivesse de frente para o meu aluno tendo a primeira aula de violão. Então você vai entender que a dinâmica com que eu vou falar é como se eu estivesse de frente para o aluno. Então tudo que eu for falando aqui vai ser de acordo com o período que ele se encontra, as dificuldades que ele se encontra e o que eu já prevejo das dificuldades que os alunos apresentam quando estão iniciando sua carreira com o objeto que é o violão, certo? Então vocês vão entender que a dinâmica aqui é essa. Eu estou falando diretamente com o aluno iniciante, até que eu chegue no nível dos alunos que estão mais à frente e vá abordando os conteúdos passo a passo. Vamos lá? A primeira etapa no violão é conhecer as ferramentas que você vai usar no violão. No caso, os objetos que você tem no violão e quais são as ferramentas que você vai fazer de uso. Não há muito a saber. A primeira coisa que o aluno fala quando ele chega na minha frente é: professor, eu não sei nada. E naturalmente eu entendo que ele não sabe nada e eu sei que ele está preocupado com esse não saber nada. Mas na verdade, na primeira aula não há muito a saber. Realmente não há muito a saber. Você precisa entender as linguagens de comunicação. Você precisa entender aquilo que a gente vai usar de comunicação entre eu e o aluno. No primeiro caso, na primeira aula, eu sei que o aluno ainda não sabe reconhecer quais são os objetos que a gente tem no violão. E nesse caso, é muito simples. Ele não precisa conhecer muitas coisas, ele só precisa contar as cordas de 1 a 6, que é no caso de baixo para cima. Ele só precisa conhecer as casas do violão, reconhecer essas casas e saber que a gente vai usar a mão 1 e a mão 2. Nesse caso, quando a gente vai usar o violão, eu preciso identificar para vocês onde é a corda 1. Então você vai identificar onde é a corda 1. Se eu disser para vocês que eu vou usar a mão 1 para colocar o dedo 1 e dedo 2 na corda 1, então eu estou usando a linguagem de violão com você. E aí nesse caso, o que é que você precisa saber hoje? Onde estão as casas do violão, quais são as cordas do violão e quais são os recursos que temos nas mãos. Para começar, o violão a gente usa na mão 1, que é a mão que segura o braço do violão, o dedo 1, 2, 3 e 4. É bem simples, é só contar de 1, 2, 3 e 4. Então é fácil de decorar, ou seja, na mão 1 a gente tem os dedos 1, 2, 3, 4 e na mão 2 a gente já não fala assim, a gente já fala polegar, indicador, médio e anelar. Na mão 2 nós usamos o polegar, o indicador, o médio e o anelar. Para a primeira etapa é tudo que você precisa saber, você não precisa ir além disso. Você vai contar as cordas, contar as casas e entender os recursos que nós temos nas mãos. E, de acordo com o processo, eu vou mostrando para vocês como utilizar esses recursos. Nos vemos na próxima etapa.